Tem que rir, né? Da chanchada. Agora pode ser um riso mais discreto, não? Tá, vocês estão gravando isso? Com roupas importadas e outras bobagens. Tá bom. De novo? Não grava segundo take, não. O cinema norte-americano foi virado do avesso e teve aqui a sua mais engraçada tradução. O autor Sérgio Augusto dizia que a paródia era mais nossa que o petróleo. O Diverso de hoje corre atrás do DNA da comédia brasileira e mata a saudade das chanchadas. A chanchada começou porque os intelectualizados não gostavam do gênero, porque era um gênero brasileiro, simples, modesto. Risonho brasileiro naquela época não ria, era sério. Havia de tudo, meus amigos, havia de tudo. E eu, garoto, com 19 anos, fazendo aquilo. Vocês podem imaginar a vaidade que eu sentia? Não é hoje, não. A saudade que eu sentia naquela época. Do Oscar de chegar, Manga, como é que você quer que eu faça isso? Eram filmes de um outro Brasil, né? De um Brasil mais analfabeto, um Brasil que não tinha televisão e um Brasil de filmes que não tinham legenda e as pessoas iam ver e revelando o quê? Toda uma estrutura de cinema, de músicas carnavalescas, aquilo que o povo brasileiro gostava. É isso aí, o que é agora? Pimenta atômica. Ela contava, narrava e levava o cotidiano do brasileiro e levava para as telas como o brasileiro era, né? A simplicidade, o anti-herói, o carnaval, a improvisação. Engraçado. O nome dessa casa é em inglês. O cardápio é em francês. O uísque é escocês. E os cigarros americanos. Vocês não têm nada brasileiro por aí, não? Hein? Por exemplo, um tutu de feijão com torresmos e uns bolinhos de taioba. Na época da chanchada, o Brasil tinha quase 4.000 cinemas. Depois do Collor, o Brasil chegou a ter só 600 cinemas no país inteiro. Hoje tem 2.300, nada parecido com o que tinha naquela época. Ora, bolotas! Nas últimas chanchadas, por exemplo, ir ao cinema era uma coisa da família, né? Por quê? Porque os homens iam ver as moças de pernas de fora, as vedetes, né? As mulheres iam ver os cantores, os galãs, as crianças iam ver pantomimas, confusão, palhaçada. Eu me lembro de quando eu era menino, minha mãe dizia, vamos rápido, porque hoje é nacional. Hoje o filme é nacional. Ou seja, se você não chegasse a tempo, não entrava no cinema. Diferentemente dos filmes estrangeiros, porque o filme nacional era muito mais querido, tinha muito mais repercussão do que o filme estrangeiro. E manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções durante espaço azul. Morrendo um grande abraço. Corações de norte a sul. O rádio surge no Brasil nos anos 20 e a televisão no início dos anos 50. Então ninguém conhecia as pessoas, os seus cantores do rádio, os grandes nomes, né?
só conhecia por discos. E as chanchadas e esses filmes musicais, que depois nós chamamos de chanchada, eles acabam ocorrendo com uma finalidade básica no começo, entre outras coisas. As pessoas pagavam ingresso, iam a uma sala de cinema e viam ao vivo, entre aspas, né, viam na tela, digamos, aquelas pessoas cantando, que elas só conheciam pela voz do rádio, né? Viam a imagem dessas pessoas. Tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Assim como tu, eu preciso encontrar. O filme levava o cinema a encher por causa das músicas que tinham visto no cinema. Então, uma coisa tem que aliar a outra. Trabalho não me cansa, me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Oi, tomara que chova, 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. Oi, tomara que chova, 3 dias sem parar. Oi, O maior de 2 peças, de repente, custou a entrar no cinema porque queria aumentar, por causa disso, o nível das idades que podiam assistir os filmes nacionais. Em 1950, as mulheres usavam maiô. Os homens ficavam, onde ela fosse, ficam indo atrás, porque o homem fica calculando como é que é aquilo por dentro. Hoje o homem não precisa calcular nada, já está de fora mesmo. O meu coração não me engana, eu quero uma sereia de Copacabana. O meu coração não me engana, eu quero uma sereia de Copacabana. A francesa me chamou de mon chéri. Fundamentalmente, nós vamos observar um requinte dessas histórias, né? Com o enredo, com a paródia, o Otto Macedo, com a troca, não é? Então nós vamos ter um gênero que caía bem ao encanto da população, com a outra característica também, não é? Grande parte da população não era alfabetizada, né? Então nós não tínhamos, a chanchada permitia que as pessoas só ouvissem e vissem na tela, não precisassem ler legendas, né? menina direitinha que pensa no futuro, não chega tarde em casa nem namora no escuro. Menina direitinha que pensa no futuro, não chega tarde em casa nem namora no escuro. Não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Só de olhar dava para sacar se o personagem era do bem ou do mal. O vilão, a mocinha, o galã e o herói. A chanchada usava os estereótipos e alcançava o sucesso. Muitos atores viveram esse papel. O Renato Restier, o Wilson Grey, o Wilson Viana, o Dantas. Mas agora, em toda modéstia, eu acho que nenhum deles foi mais cruel do que eu mesmo. Trocarei o seu cérebro por um outro de mentalidade mais avançada. É melhor sair por aqui. Perdão, chefe, mas por aquela porta ninguém sai vivo. É verdade. Ainda vou precisar de você. Pois tratem de dar uma boa morte ao boa morte antes que ele fale, compreendeu? Se alguém souber que você está vivo, você será um homem morto. Vá ao porão e solte todas as feras. Não, eu não quero. Mas quero eu. Não. Sim, o Lil Góes só podia ser um galã, um violento, um ladrão. Se o Farney era um menino direito, bonito, atraente. O Anselmo era um atraente, mas um pouco já malandro, um pouco da Lapa. Quer dizer, cada um tinha a sua característica, né? E a mocinha? E a mocinha, Eliana. E a Eliana cantando com a outra aqui, beijinho doce. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho
35 pega inteiro daqui lá. Ah, bom. E durante meses eu fiz isso. Foi no almoxarifado da Atlântida, a Hollywood brasileira, que Carlos Manga iniciou sua empreitada no cinema. Os estúdios criaram, em cima da fórmula norte-americana, um jeito brasileiro de fazer cinema. Produziram mais de 60 filmes durante os 20 anos de existência. Boa, 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 como eu. Passe os olhos, veja só como é bacana. Existia um decreto de 52, 53, alguma coisa assim, chamado 8x1. Para cada 8 filmes estrangeiros, um filme brasileiro teria que ser exibido. Olá. Atlântida Cinematográfica. Não era só um velho casarão chamado de estúdio, não. Foi principalmente uma escola que propiciou a muitos cineastas de hoje o aprendizado e a prática na realização do mais apaixonante espetáculo popular, o cinema. Esse produto tinha que ter um prazo de ser elaborado, tinha que ter um custo determinado, tinha que ter uma equipe mais ou menos fixa. A Atlântida monta, a maneira dela, todo um star system, né? Ela monta. Então tinha os atores, tinha uma publicidade, autógrafo de fotos encaminhadas para os jornais, para as redações. A produção da Atlântida, em determinados aspectos, era precária. Ela não era precária. Ela tinha uma estrutura muito forte, ela tinha equipamentos de primeira linha, mas como eram brasileiros que estavam produzindo, que estavam dirigindo, que estavam trabalhando e atuando ali, sempre tinha uma improvisação muito grande, porque esse é o nosso jeito de fazer as coisas em qualquer campo, em qualquer atividade econômica. Les hommes querem brincar com bebê. Gostosa. Chérie, me dá sua mão. Chérie, me dá sua mão. Era muito fácil, era um bambu, com o fio do bambu, no final do bambu, um microfone. Chamava-se Antoninho, rapaz, só. Ele botava aquilo em cima de você e o som saía perfeito. É o roxinol. Não, é a cotovia. É o roxinol. Cotovia. Roxinol? Cotovia. Roxinol ou cotovia. O certo é que vem amanhecendo o dia. Adeus, Romeu. Julieta, não te vá ainda. 3 palavras vou dizer por despedida. Até amanhã. Até logo. Até já. Adeus. Julieta, eu te imploro, não te vá ainda. Chega! Grande Otelo. Deste tamanho, um coração deste tamanho e uma genialidade do tamanho dessa sala. Atlântida tinha 2 símbolos. O chafariz e o Oscarito. Juntos, eu e o Oscarito, fizemos inúmeros filmes. Eu tive a felicidade de conhecer o Oscarito, de testemunhar a grande figura humana que ele era. Eles eram uma dupla, sabe, nascida um para o outro. Eles se completavam. Aqui não se faz
pra ninguém, viu? Esse homem é meu. Essa atrapalhada é só tua, né? O que a senhora quer com ele, hein? Esse patife me prometeu casamento e depois desapareceu. Andei 300 quilômetros para apanhar e não vai me fugir mais não, viu? Olha aqui, trouxe o juiz para resolver logo o casamento. E vê se não desaba mais, viu? Escolha, o casamento ou a forca? A forca. Mas o Otelo, ele tinha era casado e tinha um filho. E a mulher se matou e matou o filho. E aí, por exemplo, quando nós fizemos, quando eu trabalhei no filme Aviso Navegante, que era ele com o Oscarito, teve dias dele chegar bêbado, né? E a gente tem que segurar ele do lado da câmera, né? Quando chegar na hora dele entrar em cena, a gente empurrar e torcer para ele não cair, né? E ainda queriam que ele fosse comportado, quieto e não bebesse. Impossível. É uma bomba. É uma bomba. Deixa eu jogar uma bomba aqui dentro. Eu acho que eles, de alguma maneira, moldaram os comportamentos, né, em termos do que era ser artista de chanchada, do que era ser comediante. Né? Os outros que surgiram em seguida, não digo que são cópias, mas pagam um alto tributo às interpretações de Oscarito, de Grande Otelo, de Zé Trindade. Me chama de Vatapá. Mas por qual Vatapá? Porque eu sou baiano e gostoso. Foi a viúva. Agarrou-se a mim, soluçando. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces. Estava inconsolável. Então, senhor, agora é consolo de viúva. Eu não podia fazer filme muito político, porque no Brasil eu ia pra cadeia, né? Mesmo assim, eu fiz uns 2 ou 3. Eu não fui nenhum deles me levar na cadeia, mas eu perdi um estudo de cinema na Universal. Quer dizer, a característica da paródia ao filme americano veio com o manga. Foi o manga que começou isso, né? Mas não é que a chanchada toda sempre tenha sido assim. Foi muito difícil. E as pessoas passaram... Assim, lá vem um diretor da esquerdinha. Eu não sou da esquerdinha, não. Eu sou da esquerda mesmo. Nós temos um crítico de cinema muito conhecido no Brasil, que é o Jean-Claude Bernardet. O Jean-Claude Bernardet considera, talvez nem Sansão nem Dalila, talvez um dos filmes mais políticos, né, dos anos 50, 60, filmes mais políticos, porque ele faz uma análise que está incluído, digamos, o golpe de Estado, o golpe militar, não é? Povo de Gaza, atenção, atenção, a Rádio Gazeteira, a preferida dos ouvintes, passa um novo programa. Votai em Sansão para um governo de ação. Sansão é o maior. Tem razão, obrigado. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional tá uma pouca vergonha. Isso aqui é uma pouca vergonha, não é uma coisa assim. E eu achava aquilo, cada vez que ele falava aquilo, eu ficava... Tem essa ambiguidade, né? O humor, ao mesmo tempo que ele não é a favor, mas de alguma maneira a pessoa que é o parodiada, que é o alvo desse humor, ela pode se aproveitar disso. E isso era tolerado pelos regimes varguistas, pela ditadura da época, né? I got it. Brasil é o capital de Buenos Aires. Oh, não. Brasil é gingar, como diz, como... Assim, rebolar. Gingar, Brasil. Bananas, bananas na cabeça. Bananas na cabeça. Brasil, gingar, rebolar, bananas na cabeça. Oh, Carmen Miranda! Carmen Miranda, Copacabana. Brasil, Copacabana. O gênero também vai se esgotando, né?
os caras vão ficando mais velhos, né? Os galãs vão recebendo outras coisas, e o cinema também mundialmente começa a sofrer alterações, né? E o gênero, com a entrada da televisão, o mercado brasileiro de cinema era ocupado apenas aproximadamente por 6% de filmes nacionais, com todo sucesso. E depois esse gênero vai se esgotando. Mas como eu estou horrorosa hoje. Meu Deus, que horror! E os herdeiros da Atlântida? Para o público ficou uma saudade enorme daquela época, mas ainda hoje vemos na TV os ecos do humor ingênuo que foi iniciado ali. Alô? Alô? É do açougue? Ah, sim, senhor. Ah, por favor, o senhor tem pé de porco? Tenho. O senhor tem orelha de porco? Tenho. Tem focinho de porco? Tenho. Tem rabo de porco? Tenho. Então o senhor é um porco. Aí, vagabundo, eu vou te pegar, hein? O Renato Aragão, ele não esconde isso. Ele diz, olha, meu ídolo era o Oscarito, né? Então, ele procura justamente o humor ingênuo, o humor puro, o humor, né, para criança, né? São muito poucas as comédias existentes hoje, né? Então, infelizmente, isso se ressente muito, né? O cinema americano solta uma comédia atrás da outra, o cinema francês faz isso, né? O italiano continua fazendo um pouco isso também, com dificuldades, o brasileiro tem feito pouco, né? O cinema de hoje deve muito à chanchada, porque aquilo ali era, digamos, a nossa... Era o rio do cinema correndo através dos tempos e se transformando até o cinema que a gente tem hoje. O Manga falou uma coisa interessante ontem que o Oscarito ensinou para ele, que disse que a gargalhada dura pouco e o sorriso dura muito. Então, em vez da gente pensar, vamos fazer comédia, vamos fazer alguma coisa, acho que a gente tem que tentar levar para as telas o que o brasileiro é. Hoje é mais respeitado que naquela época. A chanchada começou a mostrar que era assim, o brasileiro é assim, é engraçado, goza todo mundo, brinca com todo mundo e termina com todo mundo batendo palma e rindo muito. Com todo mundo sério, não é filme brasileiro. Ah, aquela é. O Diverso de hoje chega ao fim com o clássico musical da chanchada e a hilária atuação de Oscarito no filme Avisa aos Navegantes do diretor Watson Macedo. Se quiser saber as novidades, é só seguir o programa no Twitter ou curtir nossa página no Facebook. A gente se vê na próxima semana. Faço também, não veio ninguém me alimentar. Mamãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar. Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro, não vem ninguém me alimentar. Dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar. Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro, não vem ninguém me alimentar. Faz o neném. Chegou a hora de mamar. Faço também. Não vem ninguém me alimentar.